Bagaço de cana, restos de alimento e até resíduos da indústria cervejeira, o que seria descartado tem nova destinação em um laboratório da Unesp em Assis. Eles são transformados em biocombustíveis e produtos de valor agregado a partir de pesquisas de ponta na área de bioprocessos. Também vamos conhecer em detalhes a proposta do livro Instruções para Encontrar o Sendeiro na Floresta. Ele foi lançado no início deste ano pelo professor da Unesp, João Eduardo Hidalgo. É quarta-feira, 13 de março, Unesp Notícias está no ar. Boa noite! A gente começa esta edição com uma reportagem que mostra as pesquisas de ponta de um laboratório da Unesp em Assis, desenvolvidas para dar destinação a resíduos que não teriam mais utilidade. Com 16 alunos de graduação e de pós, ele integra o Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Universidade. A Franciane pesquisa como o bagaço ou a palha da cana podem ser fontes de produção do XOS, abreviação de xiloligosacarídeos. É um tipo de açúcar que não passa por digestão e chega direto ao intestino humano, alimentando as chamadas bactérias do bem. Na literatura tem descrito vários benefícios, né? Dentre eles, por exemplo, a gente tem o estímulo dessas bactérias benéficas e, por competição, ela evita que uma bactéria ruim, uma salmonela, uma E. coli, ela consiga aderir no intestino e, com isso, ela não conseguindo ter essa adesão, ela é eliminada. E outros benefícios, como, por exemplo, evitar o câncer de colo, né? Ele também causa benefícios para o sistema imune. Hoje existe já um conceito, o conceito de nutracêutica, que é você se nutrir e proteger o seu organismo de eventuais futuras doenças, não só se nutrir, né? Quando a gente come um açúcar calórico normal, como a sacarose e a glicose, você está se nutrindo, mas não existe o conceito aí por trás de esse açúcar proteger o organismo de eventuais doenças. O que se descobriu na ciência é que nós podemos desenvolver açúcares que adoçam, mas que também servem de protetor para eventuais futuras doenças, como o próprio câncer. Além de saudável, esse açúcar pode fazer bem também à economia brasileira. A sacarose, a nossa sacarose é o açúcar mais barato do mundo. Nós somos muito fortes nesse negócio. Porém, os outros países criam bloqueios para o nosso açúcar, barreiras alfandegárias, formas de taxação do nosso açúcar, porque o açúcar deles é mais caro e eles querem proteger aqueles mercados. Então, uma estratégia interessante que nós estamos aqui pesquisando é a associação do nosso açúcar com novos açúcares, formando açúcares, mix de açúcares ou açúcares híbridos com esse viés nutracêutico, de tal forma que lá fora a penetração desses açúcares possa ser feita sem tantas barreiras, por já não se tratar mais de um açúcar puro, como a sacarose, mas uma mistura de açúcares. A descoberta de novos açúcares é um dos focos desse laboratório da Unesp em Assis, coordenado pelo Pedro. O local faz parte de uma rede de 8 centros ligados ao Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Universidade, sediado em Rio Claro. A proposta do laboratório é dar uma função a resíduos sem valor comercial ou que teriam como destino a lata do lixo. Aqui, restos de alimentos, por exemplo, se transformam em matéria-prima para a produção de etanol. Além dos alimentos, o lixo domiciliar e até o bagaço de mandioca podem ser utilizados. A etapa de fabricação do combustível renovável começa com o uso de uma enzima, produzida aqui também. Ela é formada pela mistura de fungos e materiais reaproveitados, como o farelo de trigo e, mais uma vez, o bagaço de cana. Colocada na água, a enzima quebra as moléculas em partes menores, em uma reação conhecida como hidrólise. Só depois, elas são convertidas em álcool após passar por fermentação. O
O intuito é que nós possamos utilizar resíduos que já não têm uma finalidade para um aproveitamento total e não gerar mais resíduos. Então, a partir desse processo aí de transformação dos açúcares em etanol, ainda sobra um resíduo, um material não hidrolisado, que ele é destinado para a obtenção de briquetes, que posteriormente podem ser queimados para a geração de energia. Também nós conseguimos os lipídios, as gorduras, e essas gorduras também podem ser destinadas para um processo de obtenção de biodiesel. Também, além de tudo, quando nós trabalhamos com um resíduo urbano, um resíduo doméstico total, nós temos, além dos materiais que podem ser hidrolisados, nós temos também aqueles recicláveis. E a partir disso, eles são destinados para o processo de reciclagem propriamente dita. A pesquisa de doutorado do Edson é outro estudo importante feito no laboratório. Ele usa como matéria-prima os fungos responsáveis por fermentar e fabricar a cerveja, conhecidos como leveduras. Nas mãos dele, o que não tinha valor comercial virou fonte de extração de materiais úteis para a indústria alimentícia e farmacêutica. Durante o processo de fabricação de cerveja sobra bastante levedura. Essa levedura, ela é na forma centrifugada, ela é desse jeito aqui, e ela apresenta um potencial muito grande para a extração de vitaminas, proteínas, RNA, enzimas. E o que acontece? Numa indústria convencional, após a fabricação da cerveja, essa levedura, esse resíduo da fabricação, ele é descartado ou ele é vendido a um baixo custo, e você encontra ali um desperdício de uma matéria-prima que poderia ser melhor utilizada. Então, com a minha pesquisa, eu desenvolvo metodologias para melhor reaproveitar essa levedura que tem um grande potencial. A ideia, que em breve vai se tornar uma patente, pode gerar à indústria redução de custos e aumento dos lucros. Com a metodologia que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, uma cervejaria ela poderia estar acoplada nela num laboratório de bioprocessos, e o produto que ela poderia vender iria muito além da cerveja. Ela poderia abrir o leque, abrir o mercado, aproveitando melhor os resíduos que ela própria produz. O que poderia ser o fim, para a equipe do laboratório é só o começo. O desafio deles é continuar gerando conhecimento comprometido com a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população. Os resíduos, na nossa visão, eles são uma oportunidade de novas tecnologias e novos produtos. Então, nós não só estamos reduzindo esse impacto ambiental na medida que a gente usa esses resíduos, né, como também viabilizando empregos e renda na medida em que a gente gera negócios, né, gera tecnologias, produtos a partir desses resíduos. E o CENEP, o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp, vai realizar no campus em Bauru uma atividade de formação pedagógica contínua. Será no próximo dia 18 de março, das 7 às 9 da noite, no anfiteatro do Departamento de Educação. A palestrante é a professora Ângela Virgolin, da Universidade de Brasília, e o tema desse encontro será os desafios da educação de pessoas com altas habilidades ou superdotação. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia do evento. É só acessar o site do CENEP, no endereço que aparece aqui no vídeo, e em seguida a aba CIS, CENEP e Atividades Pedagógicas. Agora, no início de 2019, foi lançado pela editora Desconcertos o livro Instruções para Encontrar o Sendeiro na Floresta, do professor da Unesp em Bauru, João Eduardo Hidalgo. A obra reúne crônicas e ensaios sobre cinema e artes. No bate-papo com o repórter Júlio Penariol, ele conta um pouco para os leitores o que eles vão poder conferir. O novo livro de João Eduardo Hidalgo reúne 18 textos que foram publicados ao longo dos últimos 10 anos em jornais, revistas acadêmicas e também publicações especializadas. O tema principal, claro, é o cinema, a especialidade do professor, mas também aborda outros assuntos relacionados ao universo das artes. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. E como você disse, é mais ou menos a última década, pode ter algum que tenha um pouco mais de uma década, né? Mas eles são crônicas e ensaios, principalmente ensaios, de temas que eu tratei nos últimos anos, e principalmente de cinema, né?
quem for pegar o livro vai ver que tem, pelo menos dos últimos 3 anos, um balanço dos filmes do Oscar. Um dos textos só, eu tenho um texto sobre cinema espanhol, sobre Pedro Almodóvar, que aí meu doutorado foi específico. É um único texto que não fala do último filme dele, que é Julieta, fala do anterior, que é Amantes Passageiros, né? Professor, como que surgiu, na verdade, a ideia de fazer esse livro, né? Você falou que são textos publicados em vários meios, né? Por que reunir isso num livro e como que foi, na verdade, a seleção, né? Você tinha muitos outros textos aí. Sim, sim. Olha, a ideia de reunir, ela já era um pouco antiga, porque você publica, seja em jornais, jornal eletrônico, por exemplo, eu acho que quase metade dele saiu no estado digital, né? Então, só assinante tem acesso e às vezes também depois de um certo tempo eles desligam, né? Você mesmo não consegue mais acessar. Então ele fica mais ou menos perdido, né? Ele fica na rede, em algum lugar aí da rede. E os alunos muitas vezes não têm acesso a isso. E textos, às vezes, assim, em revista acadêmica, tal, que se você não tiver o link ou não procurar, e às vezes também não está ligado, não aparece. Então eu pensei, não, e os alunos me perguntavam, e aquele seu texto sobre tal coisa, ou o professor já escreveu sobre algo? Eu pensei, preciso reunir tudo isso num livro, que aí fica fácil, fica disponível na biblioteca aqui, né, na USP, nos lugares que a gente sempre manda, mas principalmente aqui da Unesp, na Central, vai ficar em São Paulo também. Então foi uma coisa de organizar. E foi bom também que quando você organiza o texto, você percebe como o corpo tem uma ideia, né, perpassa algumas ideias. Então eu acho que tanto de essas crônicas e esses ensaios que eu fiz, são coisas que me interessam e coisas que me pediram para fazer. Agora, mesmo essas coisas encomendadas por jornais, revistas, por colegas, são coisas que me interessavam escrever, porque eu já tive algumas coisas que me pediram e eu não quis escrever. Você está acostumado com a rigidez da academia, né? Como que é sair disso, produzir esses textos mais literários, mais crônicas, de vivências suas mesmo? É bem diferente? É bem diferente, mas eu acho que é mais livre, inclusive, né? E como eu sou de cinema, da área de cinema, né? Escrevo sobre cinema, fiz o doutorado sobre cinema, você tem já essa ligação. E antes eu venho de literatura, né? Eu venho de letras, literatura e língua espanhola. Então eu já tenho uma propensão para exagerar, para o adjetivo, né? Então já tem uma característica minha. A academia não permite isso, ou mais ou menos não permite. Então, sim, eu acho que a gente se sente mais livre, coisas assim. Tanto que eu fiz um livro, eu achei que eu ia conseguir colocar a maioria das coisas, eu consegui colocar metade ou um terço do que eu tenho desses textos que foram publicados em congressos, apresentados e coisas. E tem textos, por exemplo, aqui nesse livro, são crônicas e ensaios publicados, mas o primeiro e o último, o que abre a porta de entrada e a porta de saída, são inéditos. Um deles, o primeiro eu falo do Fellini, né? E de uma visita que eu fiz à cidade, à Fundação Fellini em Rimini, na Itália, em 2004, que foi um acaso. Eu estava em Roma, no Centro Experimentale, na Escola de Cinema, pesquisando bibliografia sobre o Fellini, que não é tão fácil mesmo na Itália, né? E falei, acho que eu vou até lá na Fundação Fellini, né? E foi interessantíssimo. Nos 2 dias que eu fiquei lá, estava acontecendo um festival e o Amarcord, um dos melhores filmes dele, estava sendo projetado na praia e eu estava o presidente da Fundação Fellini, a sobrinha dele, que é a única parente que ele tem viva, que o Fellini não teve filho, né? E ele tem uma irmã que teve uma filha. Então foi interessante, e toda essa vivência de ter ido à cidade, à fundação, falado com essas pessoas, né? Isso ficou na minha cabeça circulando esses anos todos. Pensava assim, preciso escrever sobre isso. E nunca chegava um momento específico. E aí eu resolvi escrever. E o outro que fecha, eu falo da Grécia e do Antônio Medina Rodrigues. Também fruto de viagem sua? Fruto de viagem. A Grécia, a gente sempre tem, quem faz literatura, né? Sempre tem vontade de ir. E eu
Eu fiz como optativa todas as literaturas gregas que existiam lá na FEFELESH, na Faculdade de Letras da USP, e fui aluno do Medina em várias delas. E o Medina, para quem sabe, é um grande escritor e um grande tradutor dentro de língua e literatura grega, e ele infundiu na gente esse amor. Você, professor, falou, né, que foi difícil selecionar, muita coisa ficou de fora, então dá para a gente esperar outros livros? O que está pensando aí? Sim, é porque ensaios, eu acho que todos nós professores, né, pesquisadores, estando na universidade ou não, é o que a gente mais produz, né? Então sai um filme, alguém fala, pode escrever sobre isso. Então a gente sempre tem pequenas coisas, né, e interesses em escrever. Então eu tenho muitas outras coisas que eu quero pôr num outro livro. Eu já tenho quase um título, que esse título ele surgiu para mim, claro que influenciado por Cortázar, né, por Unamuno e vários que eu li na literatura quando eu fazia letras e depois na vida acadêmica. Então o título, um dia quando eu comecei a reunir os textos, eu estava caminhando, começou uma chuva, eu estava num lugar no bosque como esse, e começou uma chuva e eu fiquei abrigado num lugar, né? E o título veio inteirinho na minha cabeça, puf, de uma vez só, né? E o segundo ele já veio também, não vou dizer qual é, mas ele já veio também com influência também de literatura espanhola, das coisas que eu faço e que eu pesquiso, ou que eu vivi, seja como pesquisador ou como neto de espanhóis, né? Ele deve vir em breve, eu acho que pro final do ano ou pro ano que vem. Eu tenho 2 livros mais no forno, né? Saindo, um é sobre José Maria Arguedas, que eu fiz um mestrado, ia fazer um documentário sobre ele, não aconteceu, né? E sai um livro sobre diferença entre documentário e ficção, e dando uma ênfase para a cineasta Leni Riefenstahl, que era cineasta do nazismo, né? Que fez os grandes documentários, né, enfatizando coisas do nazismo, mas é uma grande cineasta, apesar da ideologia, né? E que fez 2 grandes documentários, o Olímpia e o Triunfo da Vontade, fez algumas outras coisas de ficção também. Tá certo, então muita coisa boa vindo por aí. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, e quando eu lançar os outros 2, que eu imagino que vai ser um no primeiro semestre agora de 2019, e no segundo conversamos novamente, Júlio. Legal. Bom? O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Acompanhe as novidades da nossa programação pelo nosso canal no YouTube. Tchau!